Buenas tardes, estimados directores, coordinadores, docentes, hermano Alexandre, mucho gusto, bienvenidos a cada uno de ustedes. Y pidiéndole las disculpas del caso, hemos tenido unos problemas técnicos que escapan a nuestras posibilidades, pero ya estamos aquí y damos gracias a Dios por esta oportunidad de volver a encontrarnos en este segundo día de la SER 2023. Saludamos a todos los que también a través del Face van a poder compartir con nosotros este día tan especial de la SER 2023. Saludamos a aquellos que se van uniendo también en esta sala virtual. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas tardes, Marcos. ¿Cómo está, Miss Irene? Un placer nuevamente encontrarnos en este segundo día de la Semana de Educación Religiosa 2023. Hermano Alexandre, un gusto tenerlo en esta ponencia del día de hoy y a todos los presentes. Les recuerdo que ayer tuvimos el primer día de esta Semana de Educación Religiosa y se abordó el tema, la educación religiosa, cuna de valores. Ha sido muy agradable para todos los docentes que estuvieron en Facebook, estuvieron más de 150 y en el Zoom repletaron la sala de 100, ¿no? Y muchas gracias por todos ustedes por su participación. Contamos con la participación el día de ayer de ODEC Tarma y la ODEC Chuquibamba, quienes compartieron sus experiencias de trabajo en el área, que fue muy gratificante para todos nosotros. Así es. Por favor. Así es, Marcos. El día de ayer que inaugurábamos la Semana de Educación Religiosa, compartíamos el tema, la educación religiosa, cuna de valores. Y pudimos evidenciar cómo estas SODES que tú has mencionado, Tarma y Chuquibamba, habían celebrado la Semana de la Educación Religiosa bajo este lema. El día de hoy, también nuestro lema se centra en un pasaje evangélico. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Hechos 4:32. Y este va a ser el lema que iluminará este segundo día de nuestra SER 2023. Y bajo este lema también
Vamos a invocar a nuestro Dios, su gracia, en esta oración que va a dar inicio a nuestra actividad del día de hoy. Vamos a invitar a la coordinadora de la ONDE, la señora Yolanda Chávez. Profesora, bienvenida, buenas tardes. Le agradecemos por dirigir la oración en este momento. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes, Marcos. En este momento nos ponemos en presencia del Señor y también que hoy recordamos el santísimo nombre de la Virgen María. Decimos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Semillas de nueva vida. Señor Jesús, siembra la palabra del reino en nosotros. Ábrenos a la plenitud de una vida que no podamos medir. Ayúdanos a comprender tu evangelio, a no resistirnos a la eternidad que quiere habitar nuestra fragilidad, a no rendirnos ante lo difícil, lo inesperado, el fracaso. Asómbranos con tu sobreabundancia, con tu ternura, con esa vida que encierra la semilla, que hará de nosotros una nueva creación. Amén. Decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a nuestra Madre, la Virgen María, le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, señora Yolanda, por ayudarnos a compartir esta oración. Y vamos a también en este momento evidenciar a través de un pequeño video cómo es que están celebrando la Semana de Educación Religiosa algunas de las SODES que han querido compartir con ustedes unas imágenes. Y Renzo nos va a proyectar en este momento. Renzo, por favor. Muy bien, ha sido grato evidenciar, ¿no?, el trabajo de las ODIC en diferentes partes del país. No son todas. En la semana, me imagino, a Miss Irene vamos a compartir todas esas imágenes que se evidencia el trabajo de los docentes en todas las ODIC del país. Muchas gracias, ODEC Tarma, y ODEC me parece que fue Abancay, Chincheros. Y una serie de ODE que nos han compartido sus fotografías y que nos han evidenciado su participación en esta Semana de Educación Religiosa. Claro, es muy grato, Miss Irene, ese trabajo, ¿no?, conjunto que hacen. A continuación, vamos a presentar el video ya de la ODE que este día va a representar. Es un video que recoge todo el trabajo desarrollado por algunos docentes y estudiantes pertenecientes a la ODE Huánuco, ¿sí? Entonces, atentos, vamos a ver, por favor, Renzo, compártenos el video.
participación y misión. Una iglesia que camina en el amor del Señor. Una iglesia que se escucha con el corazón abierto. Caminamos juntos, siguiendo las huellas de Jesús. Seguiremos juntos. El puente hacia el reino de Dios es la cruz. Caminamos juntos, el cielo se abre en bendición. Seguiremos juntos, más fuertes por el Espíritu de Dios. Ahí va, la iglesia que no para y para el cielo va, sin mirar atrás, sin mirar atrás. Iglesia que camina en comunión, participación y misión. Una iglesia que camina en el amor del Señor. Una iglesia que se escucha con el corazón abierto. Caminamos juntos, siguiendo las huellas de Jesús. Seguiremos juntos. El puente hacia el reino de Dios es la cruz. Caminamos juntos, el cielo se abre en bendición. Seguiremos juntos, más fuertes por el Espíritu de Dios. Ahí va, la iglesia que no para y para el cielo va, sin mirar atrás, sin mirar atrás. Siguiendo las huellas de Jesús. Seguiremos juntos. El puente hacia el reino de Dios es la cruz. Caminamos juntos, el cielo se abre en bendición. Seguiremos juntos, más fuertes por el Espíritu de Dios. Ahí va, la iglesia que no para y para el cielo va, sin mirar atrás, sin mirar atrás. Vamos todos que hoy hay fiesta en el reino de Dios, que empiece la misión. Anda y deja el corazón abierto. Caminamos juntos, siguiendo las huellas de Jesús. Seguiremos juntos, el puente hacia el reino de Dios es la cruz. Caminamos juntos, el cielo se abre en bendición. Seguiremos juntos, más fuertes por el Espíritu de Dios. Que venga tu Espíritu, Señor, que haya luz en cada voz, que este camino nos una en tu amor. Que venga tu Espíritu, Señor, que haya luz en cada voz, que este camino nos una en tu amor. Caminamos juntos, siguiendo las huellas de Jesús. Seguiremos juntos, el puente hacia el reino de Dios es la cruz. Caminamos juntos, el cielo se abre en bendición. Seguiremos juntos, más fuertes por el Espíritu de Dios. Nos une el Espíritu de Dios. Muchas gracias a la ODE Huánuco por el video que nos han compartido el día de hoy. Como vemos, han querido transmitirnos a través de una escenificación el lema que estamos compartiendo hoy. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Y qué bonito ver que en esa unión, ¿no? En medio, y podríamos describir el video, pero el tiempo es tan limitado, pero ¿a dónde llegamos? ¿Cuál es nuestra meta? Cristo, que es lo más importante, una centralidad en Él. Y agradecemos a la ODE Huánuco por el mensaje que nos han transmitido en este momento. Y también tenemos ahora el testimonio de la ODE Cutervo, de la región de Cajamarca del nivel primario. Adelante con el video, Renzo. Gracias.
Semana de la Educación Religiosa. Buenos días, soy la profesora Edith Marianita Osorio Carranza. El área de educación religiosa para mí tiene mucha importancia, ya que nos enseña o nos permite enseñarle al niño el cómo le ayudan a sus compañeros cuando lo necesitan, como al que no trae algo. Esta área es indispensable, siendo muy importante trabajar con los niños el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor hacia los demás. Y ahora que tengo segundo grado, mi alumno me pide trabajar esta área de religión. Profesora, a mí me gusta el área de religión. Me encanta porque cantamos. Porque alabamos a Dios y porque aprendemos a compartir con los demás. Buenos días, hermanos. Hoy vengo a entregarles el dinero que vendí en terreno a los más necesitados. Pues, hermanos, vamos a entregar a los jóvenes. Yo recomendaría que esta área no la dejen de lado. Más bien pido al Ministerio de Educación, por intermedio de ustedes, que sean 2 y hasta 3 horas en el área de religión, porque 1 hora no nos permite lograr quizás el propósito de nuestra actividad. Por otra parte, quiero agradecer a los profesores de la ODEC de Cutervo, que ya a lo largo de estos años que vengo laborando, nos vienen capacitando en el área de religión, cómo debemos trabajar. Nosotros estamos muy agradecidos de la ODEC de Cutervo. Mi nombre es Jaime Castillo Ciesa. Nosotros creemos que la formación en religión es importantísima y el trabajo que viene haciendo la ODEC con nosotros es igual importante, por el hecho que comparten las experiencias, nos orientan a los docentes, a los directivos, para conducir, encaminar a nuestros estudiantes a través de la planificación que se trabaja en religión, a partir de lo que plantea la ODEC, ¿no? Principalmente de lo que es la religión católica. Creemos que el ser humano en pequeño y en potencia que es el estudiante, tiene que ser formado integralmente. Entonces, entendiendo así, no podemos descuidar la parte espiritual, ¿no? Se ha dejado de alguna manera de lado, hasta por ley, o se ha disminuido las horas de trabajo, pero creemos que es un error, porque la formación de la persona, si es integralmente, tiene que considerarse la parte de formación en principios y valores. También agradecerles por el apoyo que siempre nos brinda. Las puertas siempre van a estar abiertas y cualquier coordinación y el apoyo que siempre nos van a dar, bienvenido. Muchas gracias. Deseo muchas más días. Gracias por venir a enseñarnos. Gracias por una buena educación. Gracias por enseñarnos a aprender las cosas sobre Dios. Que les quiero mucho. Gracias por enseñarme a rezar. Muchas gracias por venir a acompañarnos en un gran día. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, eres bendita entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora
Estimados docentes, creo que quedo corto en compartirles que nos llena el alma, ¿no? Nos llena el espíritu ver esas imágenes de las dos ODEC, tanto de Huánuco como Cutervo, que han compartido esta vivencia, este testimoniar de su vida docente con los mismos estudiantes compartiendo sus actuaciones, las labores. Me imagino que eran muchos más, tuvieron que sintetizar en este corto video, pero nos llena el alma de que todavía podemos seguir compartiendo mucho más con nuestros estudiantes. Qué grato es ello. Continuamos y tengo que presentarle a nuestro ponente del día de hoy, al hermano Alexandre de Holanda Cavalcanti. Él en esta segunda ponencia, en este día martes, el tema de su ponencia es la Escuela Comunidad de Fe. Él es vicepresidente regional de la Asociación Internacional de Derecho Pontificio, Heraldos del Evangelio, sección de Perú y Ecuador. Muchos ya lo conocen, pero tengo que ahondar un poco más en su carrera académica. Él es bachiller en teología por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. También es licenciado en Sagrada Teología por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, maestro en teología, con mención en teología dogmática y doctor en Sagrada Teología por la misma institución pontificia de estudios superiores, donde además es docente de Mariología, Sacramentología, Teología dogmática y Antropología teológica. Como vemos, tiene muchos lauros, entonces por favor, lo recibimos con mucho cariño al hermano Alexandre. Le cedo la palabra, hermano. Muy bien, muy buenas noches. Una alegría estar con ustedes para esse encontro, exatamente para a Semana de la Educação Religiosa. E vamos diretamente a nosso tema, porque temos um tema bastante interessante, bastante amplo também, para que podamos concentrar dentro do tempo que nos está destinado. Muito bem. A apresentação já foi feita. Eu sou o hermano Alexandre Cavalcanti, sou dos Heraldos do Evangelho, uma associação de direito pontifício aprovada por el Papa Juan Pablo II, que estamos em vários países do mundo. O tema que vou tratar com vocês é exatamente sobre a escola como uma comunidade de fé. E para os que desejam ter as referências bibliográficas, eu vou publicar o texto. Está publicado em minha página. Aqui está o link, vidacatólica.org. Aí está a biblioteca, vocês entram em textos e artículos, e aí está o primeiro artículo, está exatamente esse, com o texto todo da conferência, para que possam ter acesso também às referências bibliográficas se necessitam. Muito bem, então vamos diretamente ao nosso tema. Vamos pôr aqui. Assim estamos. Perfeito, muito bem. Nuestro tema, entonces, que vamos a tratar es la escuela como comunidad de fe. Cuento con la colaboración de una profesional psicóloga, la doctora Angélica Edu, que también ha ayudado con alguna parte también sobre la parte psicológica. Y vamos directamente a nuestro tema. La escuela es el segundo ambiente onde o ninho vai ter sua formação. O primeiro, como sabemos, é a família. E o segundo vai ser a escola. Portanto, essa importância da relação escola-família em la formação integral é muito importante. O ambiente escolar promove uma influência muito grande na formação e no caráter, sobretudo, em los critérios de avaliação de valores de cada ser humano. Aqui vem um ponto importante para nosso tema. El niño, cuando está siendo formado, tanto en la familia como en el colegio, tiene una formación de valores que va a utilizar para toda su vida para poder evaluar y juzgar aquilo que va a actuar en su vida. Por isso, necessita ser integral. Vocês sabem que o atual modelo psicossocial señala que o bem-estar humano deve estar influenciado por variáveis biológicas, do corpo humano, psicológicas e também do contexto social. Sin embargo, esta experiência pedagógica que vocês já têm como professores, a maioria de vocês são professores, outros, se não são professores, também participam de alguma maneira da educação, vocês sabem perfeitamente que esse modelo não é suficiente para explicar o que realmente influi em uma pessoa. Porque nós não somos só o corpo, nós não somos só biologia e psicologia,
temos algo que nos transcende. E é por isso que alguns autores superam esse modelo, proponendo um modelo biopsicossocial espiritual. E aqui vem o ponto que é importante para nós outros. A escola, como comunidade de fé, señala esse aspecto espiritual do ser humano. Portanto, a búsqueda personal dará a las personas respostas a las perguntas fundamentais de sua vida, o significado da vida, pero sobretudo a relação que uno tem com o transcendental, com o sagrado. Então, nós não podemos restringir nossa formação apenas a uma parte da realidade. A realidade é complexa, a realidade cuenta com os aspectos físicos, pero também com o aspecto espiritual. Se nós olvidamos esse aspecto espiritual, não vamos dar uma educação completa e integral a nossos alunos. E é por isso que devemos señalar, desde o início da conferência de hoje, que o conhecimento da fé é um aspecto essencial da vida humana. Assim como o ser humano não pode viver sem a alimentação do corpo, também não pode viver sem a alimentação do espírito. Sabemos que muitas vezes as pessoas em nossos dias pensam que não hace falta e vão vivendo como se não tiveram espírito. Pero, ao chegar a uma certa idade, isso entra em um conflito, porque estamos trabalhando só uma parte. O ser humano não é pura matéria, o ser humano não é pura psicologia, o ser humano é irredutível, assim diz o Concílio Vaticano II, irredutível, você não se pode reduzir ao ser humano a la simple matéria. Nós não somos só matéria, somos matéria e espírito. E é por isso que é essencial para a estrutura fundante do caráter humano os objetivos da fé, as enseñanças da fé. E por isso o conhecimento e, sobretudo, a vivência da fé cristiana devem fundamentar os esforços de nós, que somos professores, da família e de los alunos para alcançar os logros e acadêmicos e profissionais. Pero como podemos fazer isto? Como podemos pôr isso em prática em nossa vida? A formação cristiana, portanto, deve abarcar, además das instruções básicas, a cultura, a ciência, a matemática, a história, etc., sobretudo devemos abarcar os princípios fundamentais da ação humana, o que chamamos em teologia la moral, que vem do latim mores. Isso não pode estar separado da moral religiosa. Não pode existir uma ética meramente profissional separada de uma moral religiosa. Porque o ser humano é corpo e alma. E aí entramos em um ponto que é fundamental para nós. O Papa João Paulo II, na JMJ de Cracóvia, dizia de uma maneira muito clara: devemos acostumar-nos a dizer sí, sí, no, no, a chamar bem a lo que é bueno e mal a lo que é malo. Então, aqui entramos em um ponto importante: bem e mal em la sociedade atual. Hoje se busca mesclar as ideias de bem e mal. É um ambiente que se busca utilizar muito o que chamamos de relativismo, é dizer, não há uma base firme, séria, confiável, em qual se pueda medir o que é bem e o que é mal. Pero as ações humanas necessitam desse fundamento, porque se separamos a moral religiosa do actuar humano, vamos ter a mesma consequência de separar corpo e alma. Então, se eu tenho um ser humano e separo corpo e alma, o que acontece com esse ser humano? Muere. Se eu tenho um átomo e separo os elementos do átomo, que temos aí? Uma bomba atômica. Portanto, eu não posso separar a realidade biológica, social, antropológica da realidade transcendental e espiritual. Devem estar unidas. E é função da escola católica manter esta união. E eu diria, como escola católica, como professor e professores de religião, nós temos isso como nossa missão fundamental. Porque em nossos dias há muitos filósofos católicos modernos que querem quitar isso e dizer, não existe uma moral religiosa. Devemos simplesmente separar uma ética laica, meramente social, meramente filosófica, de uma moral religiosa. Pero, hermanos, isto é um erro. E este erro é a mesma raiz do pecado original. Vocês recordam, nas Sagradas Escrituras, que foi o pecado original? Porque Adão e Eva comeram a manzana, etc. Não. Isso são detalhes, isso são figuras
que são reais, etc., mas não é o que interessa aqui. Qual foi o real pecado de Adão e Eva? É que o homem quiso separar, quiso definir o que é bem e o que é mal, sem pedir normas ao Senhor. Isso significa comer o fruto do conhecimento del bem e del mal. Se bem e mal, já não é Deus que me diz o que é bem e mal. Bem e mal sou eu quem decido. E é exatamente isso que estamos vivendo em nossos dias, uma moral de supermercado. O que significa uma moral de supermercado? A moral é algo que guia a vida do homem. Pero se o homem elige que moral quer, como uno que vai ao supermercado e mira que há jabones de vários tipos, esse é mais hermoso, esse é mais caro, esse é mais barato, e eu elijo este. Jabón, uma coisa que é menos que eu posso elegir. Pero a moral, que é mais que eu, e que tem fundamento no ser absoluto que é Deus, não pode ser eleição do ser humano. Exatamente, nós devemos usar e seguir, porque nós somos seres contingentes. Vocês, como professores, sabem perfeitamente o que significa um ser contingente. Ser contingente é aquele ser que depende de outro para existir. E é nossa realidade. Nós existimos porque dependemos de Deus. E, portanto, é Deus que indica nossa conduta. Esses princípios de moralidade só podem ser verdadeiros se são consequentes de uma verdade única. Então, como posso saber que tal moral é boa ou tal moral é mala? Por la maioria, evidentemente que não. Em nossos dias acontece isso. Não, porque atualmente a maioria diz que ser varão ou ser mulher é uma coisa relativa. Então, cada dia vai cambiando. Se a moral se basa no pensamento humano, o pensamento humano é altamente cambiante, é altamente mutante. Portanto, não pode existir uma moral basada meramente no pensamento humano. Necessitamos de um ponto absoluto que é Deus. Isso Santo Tomás de Aquino explica de uma maneira magistral, de que Deus, sendo o ser absoluto, todos os seres que dependem de Deus, tomam a Deus como base. Como pode saber que algo é bueno? Porque é mais semelhante de Deus. Como pode saber que algo é malo? Porque é mais distante de Deus. Aí temos um princípio absoluto. Com base em um princípio absoluto, todo o demais é muito fácil de sabermos. Pero, portanto, necessitamos ter esse princípio absoluto que é Deus. E como podemos nós conhecer essa verdade revelada por Deus? Muito fácil, porque Deus ha revelado isto. Todo o que necessitamos para viver de acordo com a vontade de Deus nos foi revelado em dois momentos históricos. Em primeiro lugar, em las Sagradas Escrituras. Então, na Bíblia temos toda a revelação divina. Pero também em la tradição. Isso que nós chamamos o depósito da fé foi confiado por Jesucristo ao magistério da Igreja. E essa função é em função disso que se pode compreender a importância de transmitir essa revelação. Deus se revelou. Essa revelação existe. Nós, como professores, temos que, em primeiro lugar, conhecê-la. E, em segundo lugar, transmitir essa revelação. Por quê? Diz São Paulo, fé ex auditor. A fé vem por el oído. Um ninho não nasce com a fé. Um ninho nasce com direito natural, digamos assim, com alguma coisa do direito natural. Mas o conhecimento da fé vai receber da família e da escola. E por isso esse é um tema que ha generado um grande debate a nível internacional. E entramos diretamente em nosso segundo ponto, a educação católica, porque aqui não se trata simplesmente de uma educação religiosa de uma maneira aberta, de uma maneira general, sino que nós estamos em la ONDEC, que é a Organização Nacional de Educação Católica. Portanto, estamos falando de uma educação católica. Vamos centrar nossa visualização nesta educação católica. A psicologia señala que a maior parte da conduta se adquire de maneira vicária. Aqui esse Albert Bandura nos afirma isso de uma maneira muito interessante. O que significa esta maneira vicária? Através de um modelo que se imita. Portanto, não só as palavras, sino, sobretudo, um modelo a ser imitado. É por isso que a Igreja, por exemplo, nos propõe os santos. São modelos a ser imitados. Consequentemente, para que a educação cristiana cumpra sua finalidade de formar a los homens na fé, é absolutamente necessário
que essa formação seja dada através do exemplo vivo do professor ou da professora, que deve ser modelo de um bom cristiano. Portanto, aqui, o tema do modelo é muito importante para nós. Como pode ensinar a fé cristiana para um aluno se eu mesmo não a vivo? O exemplo do professor é fundamental. Eu lhe dou um exemplo e um caso assim muito patente. Todos são professores. Se um professor encontra um aluno que está copiando, uno vai dizer que não pode fazer isso, etc. E eu, como professor, mire o que tenho aqui. Esses são apontes que alguns alunos estavam utilizando em classe, em exame. Pero, ojo, pensa assim, alunos é coisa comum, não? Não, pero esses alunos quem eram? Professores de religião. Eram exatamente professoras de religião, pessoas maduras. De quem é sacado isto? Não encontrei isso aqui no piso. Então, como pode uma professora de religião que utiliza estes meios para poder responder o curso que está fazendo, para ter um diploma que oficialize sua profissão, como pode depois querer ensinar a seus alunos as verdades de fé, se ela mesma não pratica? Então, o primeiro ponto está em que nós, como professores, devemos ser um exemplo de fé. Devemos viver essa fé. Quando vivimos essa fé em nosso coração, nossos lábios hablarão de lo que abunda em nosso coração. Mas se nosso coração está em outro lugar, nossos lábios vão falar de outra coisa. Podemos falar coisas bonitas, mas nos faltará a verdade que convence. Dizem os árabes que as palavras comovem, mas os exemplos arrastram. E o catecismo da Igreja Católica afirma que a educação católica de los padres deve começar desde a mais tierna infância. Então, não é a los 8, 9, 10 anos, sino que desde a tierna infância. O que significa essa mais tierna infância? É o período que vai desde o período embrionário hasta os 6 anos de idade. E neste princípio deve aplicar-se não só à família, sino também à escola, que deve reforçar a labor de los padres. E vamos señalar aqui uma vez mais o que diz a Igreja, o catecismo da Igreja Católica, desde a mais tierna infância. Porque às vezes nós pensamos que, claro, ensinamos o niño a ler, ensinamos o niño a falar corretamente, a aprender os primeiros passos da matemática, etc. Pero deixamos, muitas vezes, retrasamos, postergamos, muitas vezes, a educação religiosa para os 8 ou 9 anos de idade, quando o niño ou a niña vai ser sua primeira comunhão. Este é um erro crasso, esse retraso contradiz completamente o que está provado por las neurociências e por la psicologia. Nós sabemos que o cérebro tem períodos valiosos e que são irrepetíveis para sua formação. Durante a formação do cérebro de um niño, o niño não nasce com o cérebro completo e bem formado, ele está em formação, e nesse período de formação, há coisas que não voltam atrás. É uma etapa exatamente em que é mais vital para o desenvolvimento da pessoa, tanto do aspecto biológico, cognitivo, quanto incluso sociais. E esses períodos críticos são como ventanas que estão abertas para que o cérebro pueda aprender algo. Se essas ventanas depois se cerram, já será muito mais difícil ensinar. Portanto, por exemplo, o linguagem. Ensinamos um niño a falar quando é pequeno, 1 ano, 2 anos, 3 anos, está aprendendo a falar. Pero imagine-se que alguém não ensina a seus filhos a falar nesse momento. Então, o que vai passar? Essas ventanas como que se cerram e vai ser muito mais difícil. O mesmo se passa com a educação religiosa. Porque deixar passar esse período, deixar passar esta ocasião que vai hasta os 6 anos de idade, e, portanto, anterior ao período que normalmente hacemos a preparação para a primeira Eucaristia, pode fazer com que a pessoa nunca aprenda alguma coisa. Então, existem também períodos sensíveis, que são ventanas mais amplias que se pode adquirir depois. Então, claro, evidentemente, há coisas que se pode aprender depois, mas o fundamento da fé deve ser desde o início. E é por isso que devemos aproveitar esse período crítico de la mais tierna infância, como diz o catecismo, para formar a nossos niños na fé. Evidentemente, depois, na niñez, na adolescência, na adultez, se vai profundizar muito mais.
pero não podemos perder, não podemos esperar cerrar-se essas ventanas. Pero muito mais que isso, porque se nós não entramos nessa porta, nessa ventana que está aberta, são outros que vão entrar. E aqui está o peligro de nosso momento histórico, que nós, que vocês, que vivemos nesse momento. Porque hoje temos aliado, pero ao mesmo tempo inimigo que está trabalhando junto com nós, que é a internet. A infância e a internet. Segundo o último observatório da Organização Montessori, 36% de los niños já ingressam à internet a los 3 anos de idade. E às vezes vemos niños, incluso menores, que já estão aí com seu celular, entrando na internet, etc., com 3 anos de idade, 36%. Pero esse índice sube a 62% a los 6 anos. Ojo, normalmente se preparam os niños à primeira Eucaristia com 8, 9 anos. A los 6, 62% já estão metidos na internet. E esse número chega a 85% a los 10 anos de idade. Ora, a mesma pesquisa nos mostra que 87% de los padres de família consideram inadequado o uso da internet antes dos 6 anos de idade. Quer dizer, os próprios padres de família que educam a seus filhos consideram que é inadequado, pero sabemos que a grande maioria de los niños estão em contato com a internet, infelizmente com todo o que passa por aí, desde os 2, 3, 4, 5 anos de idade. Ora, frente a essa realidade, que nós não podemos olvidar, não podemos cerrar os olhos, não podemos cruzar os braços diante disto, vemos que nossos niños estão em contato com elementos que exigem alto grado de discernimento. Então, se o niño coge seu celular, coge sua computadora, entra na internet, vai ver coisas para as quais ele não está preparado a tomar juízo, a hacer juízo. E, portanto, é necessário, é uma necessidade imperiosa fornecer dados para que esse niño possa formar juízo correto a uma tão abundante, tão variada e incluso indisciplinada gama de conhecimentos. Portanto, não podemos perder tempo, porque se não educamos a nossos filhos na fé, a nossos alunos na fé desde a primeira infância, hermanos, nós vamos estar cedendo este lugar, esse direito e esse dever irrenunciável que nós temos como professores, vamos estar abrindo e entregando esse dever e esse direito à internet e aos demais meios de comunicação que existem nesses dias, que vão deformando a consciência e destruindo a inocência de los infantes. E aí passamos para o que é a comunidade de fé. O que significa essa comunidade de fé? Hemos hablado já sobre o tema de bem e mal, sobre o tema de la escola, enfrentamento da dificuldade que temos com a internet, a necessidade que essa educação cristiana seja dada desde um momento mais temprano, portanto, desde a mais terna infância, como diz o catecismo. E agora vamos ver um ponto importantíssimo, que devemos formar uma comunidade de fé. Uma escola católica tem como missão principal a formação na fé. Então, a formação principal a missão principal da escola católica não é a parte acadêmica. A parte acadêmica é necessária? Claro que sim, devemos ter uma parte acadêmica primorosa e especial, muito boa, pero lo principal é a formação na fé. Lo principal de uma escola católica, a missão fundamental de um professor de religião é a transmissão da doutrina cristiana a seus alunos. Então, se eu sou professor de religião, não me importa estar ensinando matemática, biologia, etc. Me importa ensinar religião. Ao professor de matemática, ele toca a matemática. Ao professor de história, ele toca a história. Ao professor de religião, lhe importa transmitir a fé. Ao colégio católico, sobretudo quando temos uma instituição confessional católica, devemos ter isso como missão fundamental. E para isso é necessário formar uma comunidade que viva, não só que hable, que viva efetivamente essa fé. Diz São Paulo, a palavra,
La letra mata, el espíritu vivifica. Portanto, nós devemos viver esta fé. Em primeiro lugar, evidentemente, estão as enseñanças fundamentales. Los estudios del credo, la vida, las enseñanzas de Jesús, los sacramentos, la moral cristiana, es decir, la base ya lo tenemos. Lo que está en nuestra currícula, lo que debemos transmitir a nuestros alumnos, eso ya no hace falta mencionar aqui, porque isso ustedes já trabalham com isso. Ustedes já têm um plano de estudos que utilizam para sua labor docente. Sin embargo, simplesmente transmitir a doutrina, transmitir o mensaje, não é solamente o único. A transmissão dogmática, a teoria dogmática não é o único. Transmitir a fé significa transmitir doutrina e vida. Doutrina e vivência. E aqui vem o ponto que vamos abordar exatamente neste apartado. É fundamental a prática da oração. Então, não podemos olvidar isso. É fundamental a prática da oração. Na história se conta de que o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, vocês já escutaram falar bastante, Winston Churchill era anglicano, inglês anglicano, pero desde niño foi colocado em um colégio católico. E ele tinha a ideia, por alguns parentes católicos que tinha, de convertir-se ao catolicismo. Queria ser cristiano, queria ser católico, porque tinha já motivos para isso. Entrou em um colégio católico e disse, bem, então é uma boa ocasião para que podamos fazer essa oração. E ele sabia de que ao início das classes, os professores faziam a oração voltos hacia Roma, porque este é o centro da Igreja Católica. E nesse dia, claro, o professor sabia que estava presente Winston Churchill, era um ninho de uma família muito importante, o colégio Eton de Inglaterra, um dos maiores colégios de Inglaterra, e o professor que isso não se volviu hacia Roma para fazer a oração, hizo a oração em seu lugar onde estava. E Churchill conta depois em sua autobiografia, eu pensava em ser-me católico, pero uma religião que cambia seus costumes para atender a um ninho não deve ser a religião verdadeira. Então, mire, esse professor, por tentar não escandalizar, não separar a este ninho, lo rechazou, lo hizo rechazar a conversão que podia haver tenido. Esse homem que foi um homem importante, sobretudo durante a Segunda Guerra Mundial, se fosse um católico, seria uma pessoa que havia hecho uma grande influência no mundo. Pero por esta atitude de este professor, se cerrou a porta para ele. Portanto, é fundamental que nós nunca tenhamos o medo que vão pensar, não. Iniciemos nossa classe com a oração. Devemos também manter sempre aberta a relação entre o material e o sobrenatural. Em nossas classes, em nossas ações, sempre unir natural e sobrenatural. Nunca separar as coisas. Não, o que está no céu acabou e as coisas são aqui na terra. Não. Existe uma relação cielo-terra que sobrenatural e natural que não pode ser separada. Isso devemos ter muito presente em nossa vida. Por lo tanto, é função principal e fundamental de todo centro educativo católico formar um ambiente no qual os estudantes podem vir com alegria sua fé de maneira profunda. Portanto, devemos pensar, reunir-nos entre nós para criar esse ambiente, onde o ninho pueda exercer sua vida, sua vivência católica de maneira alegre e de uma maneira clara, que não tenha vergonha de apresentar-se como uma pessoa fiel, que não tenha vergonha de fazer sua oração, que não tenha vergonha de praticar a castidade, que não tenha vergonha de falar de Deus. Portanto, que, pelo contrário, esses sejam valores entre nossos alunos, que os professores sepam valorar a los alunos que têm fé e que manifestam sua fé. Essa comunidade de fé brinda aos alunos um espaço onde podem compartilhar suas crenças, compartilhar suas experiências espirituais. Portanto, fortalecer os laços entre eles. Vocês são professores e, em sua experiência, sabem perfeitamente disso. A enseñança aos alunos não se dá principalmente por lo que nós, professores, decimos a eles. Lo que nós, professores, decimos a eles é apenas 30% do que é a educação de eles. E, na verdade, os outros 70% está composto por lo que é compartido entre eles. E nós não podemos olvidar esta realidade de que existe uma relação
em la sociedade infantil, na sociedade estudantil, de autoinfluência, um jogo de influências entre um e outro. E nós devemos saber, como professores, como orientadores, como diretores de colégios católicos, devemos saber trabalhar junto com essa realidade que existe entre os alunos. É decir, se eu sei que esse aluno é mais influente, eu devo trabalhar especialmente para que influencie corretamente. Se eu não hago isto, e normalmente o que passa é que os alunos mais católicos, mais devotos, são os menos influentes. E os mais influentes seguem fazendo sumar a influência no conjunto. Portanto, devemos trabalhar e ter o ojo aberto para identificar esses alunos mais influentes e trabalhá-los especialmente para formá-los na fé. Pero uno podia dizer, pero hermano, há alunos que não são católicos, são de outra religião e a família os põe aqui. Então, nesse ponto, devemos diferenciar dois aspectos. O primeiro aspecto são as escolas ou colégios confessionais católicos. E outro será os professores que são católicos, ensinam a doutrina católica, pero estão em um colégio estadual, em um colégio laico, etc. E, portanto, não é um colégio confessional. Vamos analisar com esses dois aspectos. Primeiro, vamos ao colégio confessional. Quando uma família matricula sua filha em um colégio confessional católico, como são os que estão afiliados à UNDEC, busca primordialmente uma formação acadêmica que prime por la precedência da fé e de los valores cristianos. É decir, ela, parte de família que matricula seu aluno, seu filho, em um colégio católico, quer uma formação católica. E se, portanto, o colégio, para respeitar a postura de uma minoria que, sabendo que é um colégio católico, matriculou seu filho aí, se nós, para respeitar esse pequeno número, deixamos de dar uma formação integral católica, nós estaremos, portanto, defraudando a enorme maioria de nossos padres que han colocado seus filhos em nossas mãos. Portanto, não podemos deixar de dar essa formação católica, porque há um que é protestante, há outro que é judeu. Estamos em um colégio católico. Agora, outra realidade é, se tu eres um professor católico, pero que enseñes em um colégio público, enseñes em um colégio laico, claro, é outra coisa. Já não estás em tu casa, estás em casa ajena. Então, evidentemente, deves ter uma diplomacia, deves ter uma sabedoria, por isso que nosso Jesus Cristo disse que devemos ser inocentes como as palomas, pero astutos como a serpiente. É decir, saber utilizar a diplomacia para transmitir lo máximo possível. Ojo, se eu posso transmitir 8, não vou transmitir 7. Se eu me gostaria de transmitir 10. Perfeito, ok, pero nessa circunstância que estou, se transmito 10, vou ter problemas, porque o colégio é um colégio público. Então, posso transmitir 8, me está permitido 8. Então, não transmito 7, transmito 8. É decir, lo máximo que eu pueda fazer, essa é minha missão. Agora se pergunta como formar esse ambiente de fé. Para alcançar esse objetivo, em primeiro lugar, é necessário uma correta seleção e formação de los professores. Aqui vai mais bem para os que dirigem, para os que são líderes em los colégios, selecionar corretamente a los professores. Depois, dar também uma formação. É importante retiros católicos para os professores, semanas de capacitação, eventos litúrgicos, não podemos olvidar os eventos litúrgicos, obras de iniciativa de formação de professores. Então, devemos ter curso de formação religiosa para os professores. Eu, como disse para vocês, dito classe a professores de religião, que são professores de religião, mas todavia não têm um diploma, e para oficializar seu diploma, então, estudem na faculdade para sacar seu diploma de professor de religião. Perfeito? Então, eu dito classe aí. Muitos são muito buenos, excelentes professores, mas he encontrado muitos que não conhecem praticamente nada de sua fé, e são professores de religião. Eles necessitam uma formação, esses professores necessitam ser formados, necessitam eles primeiro viverem sua vivência católica, para depois poder transmitir corretamente a seus alunos. Ademais, há um ponto que é essencial. É necessário que a comunidade escolar proporcione um ambiente onde os estudantes possam experimentar e praticar sua fé, junto com seus companheiros e junto com seus educadores.
essa vivência de fé deve ser sentida em los companheiros, pero também com os formadores, com os professores. Isso se logra através da participação em la liturgia, em la oração em comum. Então, devemos ter momentos de oração. Será, por exemplo, o primeiro viernes del mês, promover a confissão, promover a comunhão, a missa com os alunos. A oração antes e depois de cada atividade, a celebração dos sacramentos, então, promover a primeira Eucaristia, promover a confirmação de los alunos, los sacramentales. Então, um dia invita a um sacerdote para bendecir as classes, para dar uma bendição a las medallitas, por exemplo, se distribui uma medalha aos alunos, a um rosário, distribui uma estampa. É dizer, devemos estar fomentando esta fé. Não nos olvidemos que o outro lado não para. O mal não duerme, o demônio não duerme. E nós não podemos cruzar nossos braços. Devemos ser actuantes. Com isso, não só se estará formando futuros profissionais, sino pessoas comprometidas com a fé. Essa é nossa missão, porque nos diz a encíclica Christi Fidelis Laity. Os fieles laicos, portanto, digamos, a maioria de nossos alunos não são religiosos, quizás um ou que outro entrará posteriormente a uma vida religiosa, mas não nos estamos formando para isso, nos estamos formando para a vida e sua vocação, eles vão decidir depois. Então, diz aqui, Christi Fidelis Laity, o laico tem um posto original e irreplaçável. Por meio de los laicos, e aí hablo para vocês também, professores, porque creio que a maioria de vocês são laicos também, ou se não a totalidade, los laicos devem estar presentes em los mais variados sectores do mundo. Então, somos, os que são laicos, são signo e fonte de esperança e de amor da Igreja de Cristo em los mais variados rincones do mundo. Essa é a missão que a Igreja dá a cada um de nós. E sabemos que nosso mundo exige cada vez mais, para que sejam exitosos, uma excelência profissional de todos as pessoas que trabalham. Pero, ojo para essa observação que me pareceu magistral de Howard Gardner, que incluso vocês devem conhecer, porque é um psicólogo que se hizo muito famoso com seu livro sobre as inteligências múltiples. E ele afirma uma coisa muito importante. Para que um profissional seja realmente exitoso, antes deve ser uma boa persona. Então, uno pode pensar, não, o médico que interessa que seja bom médico, o advogado que seja bom advogado, o professor que seja bom professor, que seja exitoso, que ganhe dinheiro, etc. Não. Para que seja exitoso, é necessário que antes seja boa persona. E nossa missão como colégio católico é exatamente essa, que é ser uma boa persona. Exatamente praticar as regras da moral. E é nesse ordem de ideias que é inegável o rol da educação em la fé, para que os alunos puedan alcançar de maneira exitosa sua profissão ou sua vida, é necessário que nós lhe demos essa formação em la fé. E passamos já para outro apartado, a escola e os valores. Creio que na classe de ayer, na charla de ayer, vocês han trabalhado um pouquinho esse tema. Uma educação integral abarca a formação do caráter, promovendo os valores que estruturam a vida, porque o homem é imagem e semelhança de Deus. O que significa que somos imagem e semelhança de Deus? Como diz a Bíblia. Imagem se refere ao ser, o dom gratuito de Deus. Deus nos ha hecho imagem dele. Pero vamos poner nuestra mira, nuestro foco en la semejanza, porque la semejanza se refere al hacer, a la respuesta libre del hombre. Y es aquí donde nosotros debemos trabajar, porque es un concepto dinámico y que nosotros debemos ir trabajando para que essa semejança seja cada vez maior. Para que o homem que se va autoconstruyendo en essa semejança a Deus pueda conocer lo que foi revelado para ele, é decir, ter os valores fundamentales del amor, de la compasión, de la honestidad, del altruismo, que não se encontra na realidade humana. Então, na realidade humana, meramente material, sociológica e antropológica, não vamos encontrar o valor do amor, da compaixão, da honestidade, do altruismo. Esses são valores que vamos encontrar exatamente em la revelação cristiana. Porque o homem herido por el pecado original tem a tendência de não aceitar esses valores.
Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, al encarnarse, se hace arquetipo del ser humano. Arquetipo es el modelo principal del ser humano. Y es ese modelo que nosotros debemos mostrar a nuestros alumnos para que ellos puedan imitar, imitando a nosotros. Decía San Pablo, somos imitadores de Cristo. Imítenme para que puedan imitar a Cristo. Portanto, si nosotros somos ejemplos, los alumnos imitando a nosotros van a imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y el Concilio Vaticano II nos habla de la vocación universal a la santidad. En vista de esta vocación universal a la santidad, no se puede pensar que la aplicación de una moral que abstraiga de los dictámenes de la revelación y de la acción de la gracia para alcanzar la armonía de la sociedad humana. Yo leí de una manera rápida, vamos a sintetizar ese pensamiento que es importante. No podemos pensar que una moral que fundamenta-se solo en las cosas materiales, que se abstrae de la gracia divina y de la acción de Dios, puede alcanzar la armonía. No, la realidad está delante de nosotros. Las guerras, las tiranías, todo lo que vemos en la sociedad de hoy muestra que es una utopía pensar en eso. Y vamos ya llegando al final de nuestra conferencia de hoy, al tema del apoyo emocional, que es también función del colegio. La educación debe fundamentarse en los 3 pilares del alma humana: inteligencia, voluntad y sensibilidad. A pesar de la demanda del mundo actual que exige el conocimiento de la inteligencia y de la voluntad, es muy necesario que nosotros trabajemos también la sensibilidad, las emociones, la afectividad. En el afán de formar la inteligencia y la sensibilidad, la educación de la voluntad muchas veces se torna la gran desconocida. Las emociones son dominadas muchas veces por las invitaciones del mundo, por la internet, por todo esto. La inteligencia trabajada, pero la voluntad se queda sin fuerzas. Y nos explica Enrique Rojas que es necesario aplicar la educación también sobre la voluntad. Y decimos que la voluntad es realmente como el timón que dirige al ser humano. Pero hoy día la educación está vuelta más para el dinero. El dinero es un buen esclavo, pero un mal señor. Nosotros no podemos pensar solo en el aspecto material. Si nosotros dominamos las emociones y utilizamos esas emociones correctamente, eso será como una palanca que nos dará fuerzas para levantar un peso incluso superior a nuestras fuerzas. Pero si se invierten esos valores, vamos a tener que la emoción pasa a ser el timón que dirige la vida del hombre. Y vamos a encontrar las más graves desviaciones de la conducta humana. Y es aquí, en este punto, que la fe cristiana obrará su acción fundamental. Porque es la fe cristiana que va a alcanzar el objetivo central de la vida humana, que es la gloria de Dios. Consecuentemente, la formación cristiana, desde la más tierna edad, como dice el catecismo, puede proporcionar el consuelo emocional, el apoyo emocional en momentos difíciles que el niño puede vivir. Separación de los padres, la pérdida de un ente querido, son momentos que el niño va a tener problemas muy serios para su vida y que necesita de un apoyo espiritual. Y la comunidad de fe puede convertirse, portanto, en un recurso esencial para enfrentar esas situaciones. Isso está corroborado por inúmeros estudios científicos. Pero vamos al final y a la consecuencia última que nosotros debemos poner en práctica. La escuela y la familia. Hemos hablado de la misión de la escuela, de los profesores, pero ahora hablemos un poquito de nuestra misión con la familia, porque a veces pensamos, no, la formación de la familia no es nuestra función. Nosotros tenemos la función de formar a los niños, no a las familias. Entonces, por tanto, tenía una importancia paralela. Estrictamente hablando, no es función de la familia. Sin embargo, si nosotros hacemos un trabajo únicamente con los niños y no tenemos un trabajo paralelo de formación de las familias, estaremos en la situación de las viudas del mito de las Danaides. Mito de las Danaides. Ustedes, por cierto, conocen la historia de las Danaides. Si no conocen, vamos a resumir de una manera muy rápida porque es muy interesante. En la mitología griega existe el mito, la historia del rey Dánao que tenía 50 hijas. Mitología, evidentemente. 50 hijas. Ele había peleado con otro rey llamado Egipto, que tenía, a su vez, 50 hijos, varones.
Entonces, para solucionar el problema que han tenido entre ellos, decidieron casar todos sus hijos. Danae tenía sus hijas, Egipto tenía sus hijos, todos se casaron, todo muy bien, y con eso sellaron la paz. Ahí, hasta aquí, todo muy bien. Sin embargo, Danae era un tipo malo, y recomendó a sus hijas que llevasen cada una daga para en la noche de nupcias matar a su esposo. Entonces, en la noche de nupcias, todos y todas ellas matan, cada una mata a su respectivo esposo. Solo una que tiene miedo, huye y no mata a su esposo. Las otras todas matan. Entonces, dentro del mito, pasa el tiempo, mueren estas chicas y tras sus muertes son juzgadas por Zeus, que es considerado el gran dios de ellos. Entonces, Dios le condena para, durante toda la eternidad, llenar a un tonel que no tenía fondo. Entonces, ellas, las 50, iban al río, traían agua y colocaban en ese tonel, pero el tonel no tenía fondo. Entonces, se quedaba en ese trabajo infrutífero y continuo que no daba en nada, porque toda el agua que colocaban salía. Y como he dicho, solo una de ellas no estuvo condenada a eso, porque ella no había cometido ese crimen. Entonces, ahora aplicamos eso a nosotros. Si la familia no vive su fe cristiana, nuestro trabajo en la escuela católica, nuestro trabajo como profesores católicos será tan infructuoso quanto el trabajo de las Danaides. Todo será levado por las aguas. No va a echar raíces, porque nosotros echamos esas enseñanzas a los alumnos, plantamos esa semilla, pero si la familia no está preparada, esta agua se va, essa semilla não brota, essa semilla cai em um terreno que não sirve. E, portanto, em definitiva, viver comunitariamente a fé cristiana em el ambiente escolar aporta valores fundamentais para a formação integral, para o bem-estar emocional e a harmonia social, proporcionando um sentido de comunidade que completa as bases da formação acadêmica. Aqui centralizamos as ideias principais de nossa conferência. Eu falei bastante rápido por el problema técnico que hemos tenido al início, e, portanto, eu tive que acelerar bastante minha exposição para estar dentro do tempo, pero o texto está disponível para vocês, vidacatólica.org, você entra aí, biblioteca, textos, e vocês vão encontrar. Então, vamos aqui resumir o que hemos dito. Viver comunitariamente a fé cristiana em um ambiente escolar aporta valores que são fundamentais para a formação integral de los alunos, para seu bem-estar emocional e para a harmonia de toda a sociedade, proporcionando assim o sentido de comunidade que forma a base acadêmica. Se nós vemos só a parte acadêmica e não a parte espiritual, somos como quem construi uma casa colocando só a metade dos cimientos. Que passa se eu pongo uma casa só com a metade dos cimientos? Aquilo que disse nosso Jesus Cristo ao concluir o sermão de la montanha. Decía Cristo: será semejante ao homem necio que construiu sua casa sobre a arena. Caiu a lluvia, vinieron as torrentes, soplaram os ventos, dieron sobre a casa e se derrumbou. E sua ruína foi completa. E aqui finalizamos. Finalizamos com uma invitação a cada um de nós. Com esse pensamento bíblico que nos sirve de guia para os momentos difíceis que temos que remar contra a corrente do mundo. Esse mundo que vivimos, que ostenta em la lujuria, em el materialismo, uma falsa concepção do sentido da vida. E nesses dias é necessário, como disse nosso Jesus Cristo, edificar essas consciências de estes niños que a providência divina colocou, confiou em nossas mãos. É necessário firmar sobre a roca firme da fé cristiana, que está fundamentada em duas colunas, a doutrina e a prática. Assim, nós seremos aquelas pessoas prudentes a quem elogia Jesus. Todo el que oye mis palabras e las pone em prática é como o homem prudente que edificou sua casa sobre a roca. Caiu a lluvia, vieram as torrentes, soplaram os ventos, dieron sobre a casa, pero esta não caiu, porque estava fundada sobre a roca. Hermanos, que a Santíssima Virgem Maria seja nossa guia en esta importante labor, que será como o sembradío de la buena semilla en las terras que preparamos.
el fruto será grande, el fruto será perpétuo. Nuestra misión como profesores no se limita al horario de clase. Nuestra misión como profesores está en colocar la semilla de esos niños que van a crecer y formar la sociedad de mañana. Y que después sus hijos, sus nietos serán la sociedad del futuro. En esa sociedad del futuro, si nosotros colocamos la buena semilla, hemos participado correctamente. Si nosotros no colocamos y nos omitimos, entonces seremos los grandes omisos de la historia. Pero si hacemos correctamente y cumplimos nuestra misión, escucharemos en el interior de nuestros corazones el resonar del Salmo 126. Decía el Salmo, los que siembran con lágrimas, con dificultades, cosechan con cantares de alegría. Al marchar, iban llorando, lanzando sus semillas, pero al volver, vienen cantando, alegres y jubilosos, trayendo sus garimpos. Hermanos, les agradezco nos haber acompañado en ese período y que la Virgen María les dé esa conciencia y ese valor, ese amor a esa misión tan grande que Dios ha confiado a ustedes. Gracias por la atención. Muchas gracias, hermano Alexandre, por la exposición. De verdad que nos ha ayudado a meditar bastante en la labor que nosotros tenemos como educadores en la fe. Y a través de lo que usted nos ha expresado, podemos también hacer una especie de examen de conciencia de cómo vamos llevando nuestra labor educativa. Muchas gracias, hermano, por su excelente ponencia. Y como usted lo mencionaba, pues tuvimos esos problemas técnicos, pero sin embargo hemos logrado conectarnos y enriquecernos con la exposición. También avisarle a los que se encuentran en el Facebook que hemos colocado el link que usted nos ha compartido a través del Zoom, de su página, muy interesante. El nombre de la página es Vidacatólica.org. Vidacatólica.org y tiene una biblioteca muy interesante que la vamos a buscar. Aquí está, que ustedes pueden ver. Aquí está la biblioteca digital. Ustedes entran aquí donde tem textos e artículos, dá clique aqui e ele vai estar direto na Escola Comunidade de Fé. Se dá clique aqui estará o texto que ustedes podem descargar. Então, não há nenhuma dificuldade. Entrando na página, se olvidou de poner biblioteca, não há nenhum problema. Se entra na página principal, simplesmente busca aqui, no menu biblioteca. Então, vai ter a biblioteca. Y ahí y ahí entran en la biblioteca digital, entonces textos y artículos. Claro que también hay otros libros y otras cosas interesantes que ustedes pueden ver, pero lo que nos importa ahora es textos y artículos, y aquí tenemos nuestro texto. Y con esto va a facilitar bastante para que ustedes puedan acceder al texto, revisar, y al final del texto están todas las referencias bibliográficas de los autores que hemos trabajado. Muchas gracias, hermano, por este aporte que usted nos brinda y que vamos a acceder a él. Tenemos que ya despedirnos, no sin antes recordarles a nuestros hermanos, profesores de educación religiosa, a todo el público en general, que ya se encuentran abiertas las inscripciones del 9º Congreso Internacional de Educadores Católicos. Están cordialmente invitados a participar del 17 al 20 de octubre. Vamos a despedirnos ya para poder prepararnos y el día y mañana poder seguir celebrando la semana el tercer día de la Semana de Educación Religiosa. Marcos, nos despedimos. Sí, Irene, muchas gracias. Hermano Alexandre, muchas gracias de verdad por su ponencia y de verdad esa reflexión necesaria para continuar día a día creciendo como docentes de educación religiosa, ¿no? Al lado de los estudiantes, directivos y también los padres de familia, como usted bien lo recalcó. Agradecemos la participación de todos ustedes, estimados docentes, y como mencionaba Miss Irene, los invitamos a acompañarnos el día de mañana a las 6 p.m., en donde otras ODEC seguirán compartiendo sus experiencias y tendremos la ponencia ¿Cómo vivir la caridad en la familia y escuela? Estará a cargo de la magíster Daniela Emmerich de Haro.
¿Sí? Sin más, entonces les agradecemos nuevamente la paciencia y disculpando las fallas técnicas, pero estaremos mañana presentes nuevamente, todos acá unidos, celebrando lo que es la Semana de Educación Religiosa 2023. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.